Olá, aluno, tudo bom? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues, e nós vamos falar hoje sobre o que esperar do concurso da UDESC. No que diz respeito à língua portuguesa, nós temos 3 tópicos muito importantes para essa banca: a regência, a crase e as figuras de linguagem. Tá? Nós vamos hoje, aqui no O que esperar para o concurso da UDESC, falar de um desses 3 tópicos. Depois outras dicas virão para também crase e figuras de linguagem, tá ok? Então, vamos falar da regência verbal, que é a mais cobrada. O que é regência verbal, professora? Regência verbal é a capacidade que um verbo tem ou não de exigir, de pedir uma preposição, certo? Então, há verbos que automaticamente têm uma preposição como requerimento da sintaxe dele. Por exemplo, o verbo gostar, quem gosta, gosta de. Só que alguns verbos, quanto ao uso das preposições, sofrem interferências da linguagem coloquial, criam problemas quanto... Será o correto falar, por exemplo, tá? Paguei a conta do dentista ou paguei a conta ao dentista? Vamos dar uma olhadinha, então, em 2 verbos importantes que a UDESC ama de paixão. Quais são esses verbos? O verbo pagar e perdoar e o verbo lembrar e esquecer, tá bom? O verbo pagar e perdoar são verbos transitivos diretos e indiretos, tá ok? Então, quem paga, paga alguma coisa a alguém. Chamamos de verbos também bitransitivos, tá? Então, quem paga, paga algo a alguém. Então, veja a frase: paguei a dívida ao dentista. Qual é o problema em falar paguei a dívida do dentista? Você vai me entender, correto? Porém, é uma forma coloquial de falar e, na prática, levando ao pé da letra, o que você está dizendo ao falar paguei a dívida do dentista é que você pagou uma dívida que o dentista tem com alguém, como se fosse a dívida dele, entende? Não a sua dívida. Na verdade, você paga uma dívida, você vai até ao dentista pagar essa dívida sua. Então, existe a preposição a e não a preposição de ali, certo? Então, perdoei a ofensa ao aluno. O que vale para o verbo pagar, vale para o verbo perdoar. Eu sei que é popular e coloquial usar e falar perdoei a ofensa do aluno, mas o certo é usar a preposição a, correto? Então, paguei a dívida ao banco, paguei a dívida ao dentista é o correto. Lembrando que essa preposição a, tá, ela é meio caminho para a crase. Por quê? Porque a crase, na verdade, é uma fórmula em que eu tenho uma junção, uma fusão de 2 as. A preposição é exigida por um termo anterior, provavelmente, muito provavelmente verbo, como é o caso aqui, e do lado de lá, né, à direita, você tem um substantivo feminino definido, tá, que requer o artigo a. No caso, eu coloquei, e foi proposital, 2 masculinos, que eu não quis ainda invadir a crase. A crase será uma outra dica, tá? Mas se ali nós colocássemos uma dentista mulher ou a aluna, já teria a crase. Então, veja que a matéria de regência está muito interligada com a matéria de crase. Mas primeiro aqui é você entender quais os contextos em que a preposição a, certo, aparece, ou quais verbos exigem a presença dessa preposição. Então, quem paga, paga uma coisa a alguém, ok? Muito bem. Já o nosso próximo verbo, o verbo lembrar e esquecer, ele não é bitransitivo. Porém, ele também tem 2 opções aqui. Eu posso usar o verbo lembrar, tá? E o que eu falar para lembrar vale para esquecer, como uma forma pronominal, como um verbo pronominal. O que é um verbo pronominal? O verbo que já vem de fábrica com um pronome acoplado. Exemplo, lembrar-se, tornar-se, suicidar-se, tá? Referir-se. São verbos que vêm com aquele pronome oblíquo átono acoplado ao verbo, né? Como se fosse sílaba mesmo, né? Então, se o verbo tiver este pronome, que é parte integrante do verbo, automaticamente ele é um verbo transitivo direto. Então, se tem um me, ou se, me, se, te, o pronome aqui acoplado ao verbo, automaticamente a preposição de é obrigatória. Então, o correto é falar lembrei-me da morte, certo? Esqueceu-se de tudo. Eu não posso falar, por exemplo, esqueceu de tudo, lembrei da morte. Apesar de ser coloquial, eu já escutar, e eu escutar muito por aí, está errado. Ah, mas só tem essa opção? Não. O que pode acontecer também é você usar esses mesmos verbos sem o pronome, tá? E também sem a preposição de. Tá? E aí esses 2 verbos virariam verbos transitivos diretos. Observe e veja. Lembrei a morte de Senna. É simplesmente sinônima de lembrei-me da morte de Senna. Então, você tem, na verdade, 2 possibilidades de uso, reescrituras, com a norma culta corretamente, né? Enfim, tá? E que, certo?
tem uma sintaxe diferenciada. A de cima, lembrei-me da morte, o verbo é transitivo e indireto, existe um verbo pronominal, aquele me não tem função sintática alguma, faz parte do verbo. O da morte de cena é um objeto indireto. Ou opte por lembrei a morte de cena, sendo um verbo transitivo direto e a morte objeto direto. Então você aqui pode escolher qual das estratégias você vai escrever, usar, falar, enfim, tá? As bancas gostam muito de reescrituras, ou perguntar se tirarmos o me, no caso ao desk, né? Se tirarmos o me, devemos fazer alguma outra adaptação? Devemos sim, tirar o de também. Tá? Então está bastante atrelado este me ao de. Ok, pessoal? Então vocês estão vendo que a regência ela é uma maneira de você se preparar para a matéria de crase e ela também envolve um domínio da análise sintática. Então hoje nós vimos os verbos pagar e perdoar, lembrar e esquecer. Tá, ok? Eu aguardo você nas próximas dicas. E o que esperar da UDESC? Muita gramática. Sim, muita gramática. E aqui nós vimos então as questões de regência, tá bom? Eu aguardo você nas próximas dicas e fico aguardando por você também aqui no curso, tá? Beijo, tchau, tchau.